Seja bem-vindo ao Trash, o quadro onde a gente revive filmes que talvez seja melhor deixar no passado. Hoje vamos falar de um herói que usa colante roxo, que bate em bandido com cara séria e que cavalga na floresta de máscara sem suar. O Fantasma. Até o espírito que anda tropeça no roteiro. O Fantasma é um tipo de filme que parece ter sido feito em um laboratório secreto, onde alguém misturou aquelas aventuras de matinê dos anos 40, colocou um colã roxo e Billy Zane com um topete inabalável. Baseado nos quadrinhos de Lee Falk, o filme tenta resgatar a vibe heróica pré-super-heróis que usavam capa e voavam, com direito à selva, piratas, crânios místicos e vilões de terno. O resultado foi um filme que não sabe bem se quer ser um Indiana Jones ou um episódio caro, com orçamento de Power Rangers. O roteiro é simples, até demais, os efeitos são datados até mesmo para 1996 e o filme tem um tom até mais leve que Sessão da Tarde. Aliás, passava muito na Sessão da Tarde o filme, mas é mais ou menos por aí que mora o charme dele. O Fantasma é despretensioso, quase ingênuo. É um filme que carrega aquele espírito de aventura raiz, que a gente só vê em produções que não tem medo, que assumem ser brega. E convenhamos, não é todo dia que a gente vê um herói sério montado em um cavalo branco, com uma cueca roxa por cima da calça, e isso ainda ser um momento épico no filme. O filme foi produzido numa época em que Hollywood ainda tentava, curiosamente, adaptar os heróis pulp com estética de gibi dominical e acreditava que bastava colocar um ator bonitão num colã que iria funcionar. Por outro lado, Billy Zane se dedicou ao papel, fez dieta, ficou bombado, recusou usar enchimentos na roupa, ou seja, estava no shape e comprometido com o filme. O roteiro passou por várias mãos e, pasme, originalmente tinha até fantasmas reais e até viagem no tempo, mas felizmente isso tudo foi descartado. As filmagens aconteceram lá na Tailândia e na Austrália e dizem que o calor era tanto que o colã do ator tinha que ser refrigerado entre as cenas. O filme tentou emplacar uma franquia, mas as bilheterias foram tão tímidas quanto o Anel do Fantasma tentando intimidar alguém. Ainda assim, ele virou um filme cult, não pelo que foi, mas pelo que tentou ser. Um herói fora de época, em um mundo que já tinha deixado de lado as matinês inocentes, e a gente acaba gostando exatamente por isso. Eu confesso que eu gosto do Billy Zane como o Fantasma. Ele entrega o que precisa com dignidade. Ele tá vestindo um colã roxo e encarando caveiras místicas na selva. É um pouco meio over, Mas ele fez ali como se fosse um filme importante pra carreira dele. E acabou sendo mesmo. Depois ele acabou ficando mais conhecido, foi parar lá no filme do Titanic e outras produções. O Fantasma tem uma importância na carreira do Billy Zane. E ele tem um carisma meio que enigmático, um ar meio de galanzão, vintage, que combina com aquela vibe pulp do Fantasma. Durante o filme eu fiquei pensando em outros atores ali da época que poderiam também interpretar o Fantasma, Ali nos anos 90 poderia muito bem ser o Brendan Fraser, que já tinha o timing perfeito de ação e humor, a Múmia que o diga, ou o próprio Val Kilmer, ou até mesmo um Nicolas Cage ali no auge da sua excentricidade. Mas, ainda assim, Billy Zane segura as pontas com dignidade. Peito inflado, queixo erguido, e por isso, pelo menos no meu multiverso pessoal, ele ainda é a versão do Fantasma definitiva, até que façam outro, E tá na hora já de um novo filme. Mas, apesar de todo esse esforço heróico, o Fantasma não escapa de algumas cenas que, vistas hoje, parecem constrangedoramente icônicas, digamos assim. Um bom exemplo é aquela em que o Fantasma salva um garotinho em cima de uma ponte e tem um caminhão caindo em câmera lenta, uma sequência um tanto dramática, um quanto desajeitada.
Mas ainda assim há um charme em tudo isso. O lema fantasma, o espírito que anda, é repetido como se fosse um mantra e eu gostei disso. Funciona, dá até vontade de tatuar no braço. Mentira, exagerei. O vilão Drax é aquele clássico vilão que a gente já conhece dos anos 90, que tem um plano genérico de dominação, que tem aquela mesa de vilão, os seus capangas, e aqui colocaram até um visual meio que mafioso à la Don Corleone. No elenco temos também a Kristy Swanson, a primeira Buffy, a caça-vampiros, e que também fez outros filmes nos anos 90. Gostei dela no filme, tem uma boa química com o Billy Zane, os personagens combinam. Outra coisa também é que algumas cenas, inclusive, parecem ter saído direto daquela série clássica do Batman dos anos 60. Em questão de figurino, de efeitos, até coreografia e ação, muito parecido, me remeteu na hora àquela série. Uma coisa meio que teatral, assim, e ambientação, né, até mesmo a caverna secreta, né, tanto do Batman quanto a do Fantasma. Aliás, eu gostei da caverna do Fantasma, tem toda uma atmosfera bem interessante. É simples, mas é funcional. No geral, é um filme simples, cheio de boas intenções, que acaba tropeçando nos próprios defeitos, mas que diverte como poucos. E é o tipo de sessão da tarde, de uma forma meio brega, que cola na nossa memória. E agora eu quero saber de você, qual é a sua opinião sobre esse filme? Deixa aí nos comentários. Você viu no cinema? Você viu na sessão da tarde? Você já reviu depois de um tempo? Vale a pena, hein? Deixe também o seu like, eu te convido aqui a curtir o vídeo, porque assim o YouTube entende que o conteúdo foi relevante para você e ele compartilha para mais pessoas. Vocês não têm ideia como um simples curtir ajuda muito. E assim também mais pessoas podem conhecer o meu canal, se inscrever eventualmente. Se você for novo por aqui, se inscreva também e ative o sininho das notificações para não perder os próximos conteúdos. E até o próximo vídeo. Amanhã eu tô de volta, hein?